Boas-vindas, né, às pessoas que estão aqui presentes na segunda edição da Purpurina Não Tem Nada, que é a nossa roda de diálogo promovida pela Não é Não. E ela sempre acontece na última semana do mês. Então, eu sou Letícia, né, como o nomezinho está aparecendo. E antes de seguir aqui a nosso bate-papo, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de pele parda, em tom médio, com cabelos curtos e cacheados escuros. Meus olhos são castanhos, estou usando um colar delicado com pingente, de corrente dourada com pingente, que é um raiozinho. Estou de brincos dourados pequenos e visto a blusa cinza escuro com a estampa, né, e com a frase cansada assim, calada nunca. Boa, Letícia. Oi, pessoal. Sejam bem-vindas a esse espaço de troca de conteúdo, de afeto. A gente está aqui para falar de temas sérios, né, de forma descomplicada e leve. O formato dessa proposta ele vai acontecer sempre aqui pelo Google Meet, de forma que as gravações vão ficar salvas e vão ficar disponíveis depois no nosso canal no YouTube para quem quiser assistir. Os microfones a gente deixa mutado, a gente pede esse cuidado de vocês para não gerar ruído aqui na acústica, mas vocês podem usar o chat para interagir com a gente e fazer pergunta aqui para as convidadas. Dito isso, então, eu sou Ana Carolina, uma mulher cisgênera, branca, de olhos castanhos, cabelo também castanho, cabelo claro aqui, longo, preso hoje, e com umas mechas louras. Eu uso um brinco, né, com um raiozinho aqui, que é o símbolo do nosso movimento, na minha orelha esquerda, e visto a camisa com dizer afrontosa, vermelha, com letras roxa, porque esse mês exigiu de mim muita garra. Então, cá estamos. E como vocês puderam ver na autodescrição minha e da Letícia, a gente está aqui muito linda, né, fardada com as nossas camisas da Não é Não. Então, se você quiser também garantir a sua, é só procurar a gente por direct no nosso perfil oficial no Instagram, lá no @não-é-não_, tá? Não é isso, Letícia? É isso mesmo, Carol. Só falar lá, a gente tem 5 estampas diferentes: afrontosa, cansada assim, calada nunca, meu corpo, estandarte da minha luta, entre outras. Então, para te dar início ao encontro de hoje, né, é uma alegria enorme receber as duas convidadas incríveis, Zayanara Gomes e Luana Alves, aqui com a gente, para falar sobre o tema de hoje, que é... Rapidinho, que chegou uma pessoa aqui, perdi o foco. Oba, a pessoa fica feliz. Quando chega a gente, eu fico feliz. Então, para falar sobre o tema desse mês, né, que é Não ao Silêncio, porque a fala é um ato de cura. E a gente trouxe aqui duas especialistas na área da saúde mental, como eu falei, né, Zayanara Gomes e Luana Alves, então sejam muito bem-vindas. E para que todo mundo possa entrar no clima do nosso bate-papo, já sentir vocês, a energia de vocês, ver o que está vindo por aí ao longo desse nosso papo, nada melhor do que vocês mesmos se apresentarem. Então, fiquem à vontade de se apresentarem, se quiserem a ordem alfabética, se quiserem na ordem de vocês mesmas, fiquem à vontade para se apresentar. Vou na ordem alfabética, então vai ser comigo. Bom, eu sou Luana Alves, sou psicóloga de formação, como as meninas já me apresentaram. Só fazer rapidamente uma audiodescrição também. Eu sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, assim como Ana Carolina, as mechinhas douradas ao fim. Estou com a camisa vermelha, também afrontosa, igual a ela. Um colar lilás para combinar com o nome afrontosa e brincos dourados. Uso óculos de armação bege, então com certeza vou ver e ouvir muito bem vocês. E agradeço mais esse convite e o bate-papo que seja leve, que seja rico para todo mundo, não só o nosso lugar de fala e de formação, mas que seja rico para a gente também. Boa noite a todas, né? Eu sou Zayanara Gomes, né? Eu sou psicóloga de formação também. Vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos um pouco marrom, meus cabelos são compridos, de uma cor meio acorobeada. Eu estou usando a mesma camisa cinza, né? Cansada, sim, calada nunca, igual a Letícia. Eu estou aqui no meu escritório, então atrás de mim tem alguns livros,
E acho que vai ser um bate-papo bem importante para a gente estar trazendo à tona um conceito que é muito relevante para todos nós, né, e muito atual, né, é isso. Boa, obrigada, meninas, pela apresentação de vocês. O tema desse segundo encontro do Purpurina Antenada é o Setembro Amarelo, e com ele a prevenção, né, do suicídio. Sabemos que para nós, mulheres, essa questão da saúde mental é uma pauta profundamente importante, já que a gente enfrenta múltiplas pressões, jornadas duplas, desigualdade de gênero, violência, padrões sociais, expectativas diversas, e tudo isso impacta, né, diretamente a nossa saúde mental. Então, falar sobre isso é fundamental, não apenas para a gente aliviar o peso do silêncio, como o próprio nome, né, do nosso tema, cuidadosamente pensado, entrega essa nossa intenção, mas também para a gente construir redes de apoio e prevenção do suicídio. Lembrando que esse é um espaço seguro, livre de julgamento, dedicado a compartilhar a vivência, fortalecer as conexões e lembrar que cuidar de si também é um ato de resistência. Prezamos por um diálogo seguro, acolhedor, e agora a gente vai falar um pouquinho dos números e do que diz as estatísticas sobre o tema. Não é isso, Letícia? Isso aí. É importante a gente trazer dados estatísticos, né? Porque, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, da Saúde, em 2021 houve aproximadamente 727 mil mortes por suicídio no mundo. Entre jovens de 15 a 25 anos, o suicídio ele foi a terceira causa de morte geral, sendo a segunda entre mulheres nessa faixa etária. Então, por fatores ambientais, sociais, psicológicos e biológicos, aparecem como os principais responsáveis por essa taxa de suicídio, né? O que torna a questão profundamente complexa. Então, mais especificamente, né, os transtornos mentais, como depressão, o uso do álcool e a situações de crise, conflitos, isolamento, abuso, doenças crônicas, problemas financeiros, perdas, entre tantas outras coisas que passam, né, pela nossa vida, no nosso dia a dia, são apontados como fortes motivos que acabam levando as pessoas a esses casos, né, de suicídio. Então, a OMS também ressalta que, em muitos casos, o suicídio ele ocorre de forma impulsiva, né, não tem um plano prévio em resposta a um evento estressor, assim, né, no caso é bem súbito que acontece. Ou seja, já deu para a gente entender, né, para a gente ver que a questão é complexa, que envolve muitas camadas, e como eu queria falar até com as meninas agora, né, com as convidadas, como vocês enxergam essa questão nos dias de hoje, considerando que há não muitos anos, né, a gente passou por uma pandemia, às vezes parece até mentira que a gente passou por uma pandemia, que a gente sobreviveu a essa pandemia, mas são apenas 5 anos que se passaram. Então, é possível dizer que houve uma mudança na forma de tratar esse tema? Vamos lá, vou seguindo aqui. Eu sempre acho interessante quando se fala em pandemia, e aí minha perspectiva, talvez a Nara venha ter um outro ponto de vista e de complemento também, que é o seguinte: eu acho que abrir os nossos olhos à questão do autocuidado, da questão da própria saúde mental mesmo, do autoconhecimento, porque acho que quando a gente já fala no sexo feminino, o fato de ser mulher, eu digo que a gente já carrega e já nasce com muita tensão nessa parte emocional, na parte mental. São muitos tem que ser isso, tem que fazer aquilo. A gente já nasce praticamente com essa história sendo feita, não precisa ser replicada, mas nasce com esse comando para a gente. Então, acho que esse contexto de saúde mental já é inato quando a gente nasce, mas a pandemia acho que potencializou essa necessidade de cuidado com a gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Acho que a gente ficou preocupado com gente até que a gente nem tinha mais contato. Como será que está aquela pessoa? Como será que está aquela vida? Então, quando falo em pandemia, eu penso não só enquanto psicologia e consciência, enquanto diagnóstico, né, os múltiplos diagnósticos que vieram também por conta desse período, mas principalmente esse olhar para si. Eu acho que todo mundo, em algum momento, disse, se em algum momento eu não pensei em mim, a partir de agora eu preciso pensar. Então, é um pouco do meu olhar com relação a esse período da pandemia, que até hoje, em menor grau, a gente sente como se a gente estivesse vivendo ainda na pandemia. Talvez não os cuidados sanitários, digamos assim,
mas o que ficou, a gente mudou algumas perspectivas hoje por conta da pandemia. Pegando aí o gancho, né, eu acho que a questão da pandemia, todas as questões de saúde mental, elas foram agravadas. Isso aí a gente até tem alguns informes dos próprios conselhos federais, né, de medicina e de psicologia, falando sobre a questão do TEPT, né, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Então, todas as questões mentais da pandemia, elas foram exacerbadas. Então, se você tinha uma ansiedade, ela duplicou. Se você tinha um quadro depressivo, ele agravou. Se você tem questões com outros transtornos mentais, como psicose, tudo isso acabou sendo amplificado, né? E a gente, quando fala sobre eliminar a própria vida, isso é uma questão que é muito séria, porque o nosso cérebro ele é feito para preservar a vida. O nosso cérebro é uma estrutura muito complexa e a função dele essencial é a manutenção da vida. Existe algo que acontece que desliga esse centro, né, de controle, de manutenção da própria vida, a ponto que o indivíduo, ele consegue executar-se a si mesmo. Tá? Então, a ciência ela tem estudado muito isso, qual seria o centro, né, na área do cérebro. Então tem várias estruturas envolvidas, o cérebro não tem um lugar só onde isso reside, né, mas tem se estudado muito, porque é algo que é muito impactante, como que a gente consegue, o que acontece com o indivíduo na estrutura dele, que ele consegue desligar o centro de proteção à própria vida, né, porque o cérebro é feito para isso, né, então assim, eu não sei assim como é que a gente vai estar conduzindo, né, mas a questão do suicídio, eu tenho algumas percepções sobre isso, né, mas o que eu observo sobre a questão da pandemia é uma amplificação. E hoje nós temos uma notificação um pouco melhor. Então, Lê, esses dados, provavelmente eles não são os dados reais, porque até bem pouco tempo as famílias pediam que fosse mudado, ou então não falavam para a polícia colocar nas investigações, né, porque existem fatores religiosos sobre o suicídio, no qual uma pessoa, ela um padre não faria o culto, né, de encaminhamento da alma, etc., se fosse por conta do suicídio, e existe também uma vergonha social. Então, esses dados, eles não são muito, na minha opinião, acho que melhorou muito, mas provavelmente é maior do que a gente está falando aqui. Eu acho até que a ideia do tema mesmo, enfim, ou da palavra morte, a pandemia acho que escancarou para todo mundo. Quem nunca pensou ou colocava como se fosse uma poeira embaixo do tapete, não, isso aí eu não vou pensar agora, porque eu sou jovem, porque, enfim, tenho questões, talvez, financeiras, físicas, que não me fazem pensar nisso, mas na pandemia foi escancarado para a gente, ó, independente da sua condição, a morte faz parte, e a pandemia acho que trouxe à tona, né? Então, quando a Zanara fala muito dessa ideia dos números, do diagnóstico em si, de fato potencializou, porque a morte a gente já não tem como fugir, né, no contexto físico, mas acho que a pandemia disse assim, ó, ou você liga ou desliga o seu senso aí de sobrevivência, porque todo mundo entrou no mesmo momento de vida. Bom, meninas, já deu para perceber que é complexo e complexo mesmo, né? Porque quando a gente fez a apresentação inicial aqui, a gente não trouxe esse fator religioso que vocês acabaram de apresentar, então a gente soma mais esse fator ainda e vai botando um complexíssimo, né, em cima do complexo. Agora vamos tentar fazer um outro recorte, Zé, pensando um pouco no recorte de gênero. Você consegue dividir com a gente as principais diferenças entre o suicídio masculino e o suicídio feminino? Então, tá. Isso são dados de 2009, mas acho que tem resultados mais recentes, né? Os homens, eles tiram a própria vida mais do que as mulheres, são 4 vezes mais, né? Bem-sucedidos em tirar a própria vida. Geralmente, eles se usam de forma mais violenta, como arma de fogo, mas tem várias formas, né? As mulheres, elas usam mais a questão do medicamento, overdose, né? Pode haver né,
se jogar, né, de alguns lugares, mas os homens se matam mais do que as mulheres, né? O que a gente observa nesse relato, porque existe uma questão social, aí eu vou lá visitar uma pessoa que eu gosto muito, que é William Durkheim, que foi um dos sociólogos que trouxe o tema do suicídio como uma pauta da sociologia. Para Durkheim, você não olha o suicídio como uma questão individual, você vai olhar ele como uma questão coletiva da sociedade. Então, os índices de suicídio, a gente não pode olhar somente assim, o recorte de gênero, ele vai vir para mostrar, por exemplo, como que a gente está falando, né? Por que os homens se matam 4 vezes mais e de forma violenta? Se eu for olhar pela ótica de Durkheim, a gente vai entender que existe uma questão social aí que pauta isso, na forma como a gente lida com esses homens e como esses homens são educados socialmente para lidar com emoções, sentimentos, e não é só a questão do suicídio, reverbera no que a gente vê das violências em geral, né? O estereótipo do masculino, ele é valorizado através da violência, né? Então, assim, então o transtorno mental, e acho que foi a Carol que falou a respeito, eu não sei, eu acho que a gente estava, o bate-papo também é isso, né, a gente vai falando, a respeito do processo da impulsividade, né, o que a gente observa, que o suicídio, ele tem uma característica que a gente tem observado, de um aspecto da impulsividade muito maior do que do campo só depressivo, né, então, a pessoa, ela vê uma oportunidade, né, para ela, e algumas pessoas, elas planejam, elas fazem uma coisa arquitetada, e outras é de forma impulsiva mesmo. Que teve no meu estado aqui, a pessoa estava correndo a maratona na Terceira Ponte, que é uma ponte alta, tipo, mais alta que eu acho que é da Rio-Niterói, ele correndo a maratona na competição, puf, se jogou, ninguém entendeu nada, né? Então, assim, a família, todo mundo ficou desorganizado, inclusive. Então, a gente observa que, na minha percepção, além de uma questão, a gente olhar para o indivíduo, mas por isso que eu acho que nunca foi se tratado muito sobre essa questão, porque ela é uma questão, na minha percepção, social. E aí, quando é uma questão social, tem que rever valores da sociedade. E aí você chega assim, então quem quer ver isso? Eu acho que ninguém, né? Porque eu vou ter que questionar uma estrutura que está aí. Por que as pessoas se matam? Por que elas deixam de estar aqui? Por que elas não querem mais continuar aqui? Por que elas estão deprimindo? Por que elas estão tentando se adaptar a algo o tempo inteiro e às vezes estão deprimindo nessa adaptação? Porque a gente tem que rever um sistema nosso de convivência, né? Então, a questão da mulher, por exemplo, no suicídio, a mulher, ela vai muito para o lado, assim, emocional, né, a gente vai deixando as frustrações afetivas. O homem, geralmente, ele pode até ter também, tem também, mas ele tem muita coisa do poder, da perda do poder. Tanto é que a gente observa lá nos Estados Unidos, com a grande quebra, né, da Bolsa de Valores em 1960 qualquer coisa, que você via as pessoas, os homens se jogando do prédio, né, porque perderam tudo. Então, quando perde o poder, a potência, vamos dizer assim, e o dinheiro está muito nisso, o homem também se desorganiza muito, né? Eu acho que é um tema que, quando a gente vai ver do recorte, além do gênero, é um fator da estrutura da sociedade, sabe, Carol? E nesse contexto, Zainara, lembrei muito do contexto de trabalho mesmo, pensando assim, no laboral da coisa. Quando você fala de uma queda de uma bolsa de valores, por exemplo, e esse contexto do homem ser o provedor. Então, a partir do momento que ele deixa de ser a figura principal para o que ele nasceu para ser, que é ser o provedor da família, é como se perdesse a funcionalidade. Ou não viu sentido. Não tem mais sentido porque eu deixo de prover e eu nasci só para prover. Então, às vezes, é entender quais os papéis que o homem e a mulher elas podem atuar no meio. E nesse contexto, né, Nara, até vi também recentemente uma pesquisa, não vou lembrar exatamente qual foi o lugar, mas falava da burnout. Né? Então, assim, já quando a gente vem para burnout, que é o esgotamento profissional, o índice é maior em mulheres. E aí também é um contexto social, nunca vai ser um fato isolado, porque é a famosa tripla jornada, 4 vezes a jornada feminina, é a casa, é o trabalho, então são 2 intensidades, são 2 instâncias
que isoladamente já cansam, já que a camisa, né, cansada assim, mulher isso. E aí, quando a gente vem para o contexto de trabalho, é como se fosse, vamos considerar assim, um suicídio aparentemente mais prolongado, porque essa adaptação a gente vai esticando e puxando e cansando e emocionalmente esgotada, então esse esgotamento ele perdura mais, e é justamente esse contraponto do impulso, que é algo muito mais emergente, muito mais instantâneo, digamos assim. Então, acho que até aparentemente são dois contextos, né, de psicologia, de transtornos mentais e tudo mais, muito intensos, mas tem essa contraposição de gênero, porque é a forma como a figura está inserida. Então, acho que é um contraponto importante também. Ouvindo vocês falarem, eu até lembro eu não vou lembrar agora qual livro, mas Bell Hooks, ela é uma escritora que ela fala muito sobre o homem também como vítima, né, do sistema que a gente vive, por isso que ele acaba replicando a violência e etc. Então, a gente tentar... Uma coisa que a gente até fala dentro da Não é Não é a gente... como a gente pode trabalhar o homem como aliado na luta contra a violência contra a mulher, sabe? Não ficar colocando ele nesse ponto de sempre o vilão, né? O inimigo. Então, não é necessariamente inimigo. Vai ter os homens que vão chegar juntos e a gente tem que atrair eles também para fortalecer essa nossa luta diária, né, de enfrentamento à violência. Lu, tu começasse a falar um pouco assim dessa parte da dupla, tripla jornada das mulheres, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho assim, tipo, um pouco mais aprofundado de como tu vê a influência do mercado de trabalho na saúde mental das mulheres hoje em dia, que a gente tem falado muito, né, eu, por exemplo, já passei por situações de ir para o trabalho chorando e voltar do trabalho chorando e até dizer, meu Deus, eu não aguento mais e pedir demissão. E isso acaba sendo um pouco mais comum do que as pessoas imaginam. E como é que essa vida profissional, muito corrida, hoje a gente tem a internet que virou a urgência, né? Até esse ano eu assumi para mim assim, a urgência do outro não vai ser a minha urgência, então se me mandaram uma mensagem agora, pode ligar o que for, se eu não tiver com tempo para responder isso, se eu não tiver focado, eu não vou responder. Mas essa urgência da internet, da gente ter que estar conectado o tempo inteiro, estar respondendo o tempo inteiro, então acho que isso também tem influenciado, mas eu queria que tu falasse um pouquinho assim, mais aprofundado de como tu vê a vida profissional nessa questão da saúde mental das mulheres. Tem uma frase, não escuto de forma recorrente, mas quando eu escuto, me dá um incômodo gigante, que é o seguinte, inclusive nas redes sociais, que acaba que é um terreno que todo mundo fala o que quer, o que não deveria, mas fala. Que é o seguinte, mas tem muitas mulheres com burnout, por exemplo, mas é isso, a emancipação feminina, quiseram trabalhar e é sobre. E aí, quando eu escuto isso, me dá um incômodo tão grande, que é como se fosse assim, pediram para trabalhar, agora aguenta as consequências. É essa a leitura que eu faço. E não é bem assim. Né? Acho que todo mundo, quando tem um objetivo, seja de forma individual, seja de forma coletiva, a gente não vai buscar pensando só nas consequências. A gente vai buscar, enfim, que a luta vire uma conquista, que vire uma vitória, e é isso. Mas no contexto de trabalho, percebo algumas pequenas mudanças positivas hoje, mas é algo a curto e longo prazo que a gente sente, que é essa ideia de oportunidades de trabalho para as mulheres, vai começar daí, a porta de entrada, não digo nem permanência, a porta de entrada. Quais são as áreas de trabalho que favorecem uma porta de entrada? A gente via muito a questão de profissionais de saúde, ou profissões que envolvem cuidado. Então, a gente via cursos de saúde majoritariamente femininas, cursos, por exemplo, engenharia, matemática, mais da parte de exatas, majoritariamente masculinos. Então, a gente já tem, como se fosse assim, a gente nasceu para cuidar, então, se for para trabalhar, tem que ser na área do cuidado. Então, já tem essa questão de entrada. Quando a gente vem para a permanência, o que faz uma mulher continuar no trabalho, vem muito da rede de apoio, às vezes ela está super na vontade, pode até ter feito uma graduação, um curso técnico, que já é uma outra instância, e além da formação, né, do nível formal ali, ensino médio, você fazer uma graduação já é um plus, a gente sabe que não é de acesso de todas as mulheres, então se ela consegue fazer essa graduação, ainda consegue entrar no mercado de trabalho, dentro da área de cuidado ou não, e manter-se no trabalho,
Eu digo que são muitos fatores para que ela permaneça, né? Então, além da permanência, já escutei, infelizmente, de alguns relatos. Não vou contratar mulher porque a mulher é engravida, vai ficar fora um tempo, né? Vai ter a licença maternidade. Aí, depois que tiver o filho, não vai querer continuar trabalhando. São falas que, infelizmente, ainda acontecem. Então, a gente evolui em muitos sentidos, mas esses aí estão muito enraigados de que o mundo precisa parar e a mulher continuar servindo a todo mundo. Então, isso ainda existe. E quando a gente vem para cargos de liderança, aí vai afunilando, né? O caminho vai afunilando. É muita mulher, talvez, tendo acesso à formação, nível superior, nível técnico, entrada no mercado de trabalho, aí vem para o cargo de liderança. Opa, vi quase ninguém. Trago um pouquinho para o meu contexto. Mulheres pretas também. Opa, vai ficando menor. Então, pegando só pela questão de gênero, já é complexo essa questão do acesso ao mercado do trabalho e permanência, mas eu digo que aos poucos eu vejo algumas mudanças, porque e aí a internet ajuda bastante. Essa questão do trabalho remoto, ou pelo menos do trabalho híbrido, que ela possa ter uma flexibilidade, talvez, de ter um cuidado, um autocuidado, uma academia, um médico, se tiver filhos, deixar na escola e ir ao trabalho, ter essa flexibilidade de horário. Mas vejo muitas vagas, por exemplo, voltadas para as mães solo, voltadas para mulheres com deficiência, né? Então, o caminho é longo, mas pequenas mudanças vão surgindo aí, mas é um desafio sempre, porque trabalhar já não é fácil, a gente concorda. Independente do nicho, do ramo que a gente trabalha, já é uma complexidade, é o ir e vir, o desafio, as metas a cumprir é difícil, né? Desafio é difícil, não, desafiador para todo mundo, mas quando a gente vem para o âmbito de gênero, esse desafio, ele se torna muito maior. Então, se isso mexe com a saúde mental, com certeza, porque falei agora na burnout, né, que essa questão do esgotamento, o trabalho, ele continua com a mulher quando ela sai do trabalho. Então, bateu o ponto, terminou ali a jornada, o trabalho segue com ela. Seja presencialmente, seja mentalmente, é uma preocupação, é uma ligação que precisa fazer, é um contexto que precisa organizar. Então, isso esgota. Então, é o famoso, assim, o autocuidado, ele vem para restaurar a nossa máquina, que é o nosso corpo e nossa mente. Se essa máquina não estiver funcionando ou não tiver uma manutenção, a chance de um esgotamento é muito maior, a chance de tirar a vida é muito maior, mas é um desafio que ele existe, é real, mas eu percebo algumas nuances de melhoria. Boa. Inclusive, vale lembrar que autocuidado não é só fazer skincare, né? Muita gente achou isso na pandemia. Vai lá fazer sua terapia, se exercitar, tomar água, se alimentar bem, dormir bem. Zé, eu pegando um pouquinho disso do que o Luana estava falando, né? Você também já atua na área corporativa, com recrutamento e seleção. E Luana trouxe que ela vê uma mudança positiva de mulheres tendo essa abertura no mercado de trabalho, mas a gente também tem uma realidade do mercado de trabalho que muitas empresas começaram a abrir muitas portas para as mulheres, mas não mudaram a cultura necessariamente interna, né, a cultura organizacional, como chama, que prioriza essa diversidade, essa inclusão. Então, como é que tu vê a importância dessa organização e não sei se você ainda ainda está nessa área corporativa ou tem acesso a esses dados, mas como você vê hoje essa mudança cultural até nas organizações, nas empresas? Hoje em dia eu quase não faço mais nada, na verdade não faço mais nada, né? Eu parei de trabalhar com essa parte corporativa, fui devagar fazendo, né? Eu fiquei uma época só com treinamento, mas enfim. Mas o que o mundo empresarial, eu observo, é que houve uma tentativa das empresas parecerem mais cool, né? Para estar mais agradando a todas as pessoas. E aí a gente está vivendo um momento de retração disso, né? Aí eu vou visitar novamente Durkheim, que ele fala a respeito da questão do social, no qual ou é o excesso aquela coisa de estar muito embrenhado socialmente, ou total ausência de entrosamento social. Quando eu também não me sinto fazendo parte de algo, né, isso também pode ser um fator para que eu opte ou acabe levando
né, a minha existência ao fim, né? Então, quando você tem uma empresa ou a mídia que não coloca pessoas diversas, porque nós somos diversos, eu sou privilegiada, né? Eu sou branca, caucasiana, né? Enfim, vim de uma família simples e hoje a gente tem uma posição social que está legal, né? Eu me permito fazer alguns luxos, eu sou altamente privilegiada. Mas nós temos pessoas que têm questões físicas, nós temos questões de histórias de corpos diferentes, de origens diferentes, e de desejos diferentes, e que por isso elas são colocadas à margem, né? E aí eu vejo que o que acontece nessa questão da diversidade, que é essa falta desse entendimento do que é a natureza humana, que é diversa. Não adianta a gente tentar moldar e colocar um estereótipo de perfeição, por isso, inclusive, é o que boa parte do nosso adoecimento mental ele vem daí, da comparação, de eu tentar ser quem eu não sou, de eu não aceitar meu cabelo cacheado, de eu não aceitar uma celulite, de eu não aceitar as minhas rugas, que eu tô com 50 anos, eu queria estar com cara de 20, de eu não aceitar o meu tamanho, o meu corpo, e quando eu não aceito, não potencializo nada, né? E a empresa, quando ela coloca estereótipos, né, até mesmo sobre a ideologia que o outro busca, o desejo do outro, querendo moldar, né? A gente está vivendo uma sociedade que ela quer moldar nossos corpos e a nossa estrutura interna, né? Você tem que pensar de determinado jeito, você tem que ter um determinado corpo. Caramba, velho, é muito difícil. Isso não acontece, nós não vamos fazer isso. Em algum momento vai ter uma revolta aí. E eu acho ótimo. Eu quero mesmo ver, eu quero ver o pau quebrando, porque é o que vai acontecer. Porque isso já aconteceu outras vezes, todas as vezes que você tenta domar o corpo, vai dar ruim, que é o que está acontecendo agora. Inclusive domar as mentes, é o que está acontecendo agora. Vai dar ruim, gente. Mas é um ruim que é pro bem, entendeu? Que é necessário, a gente vai ter que entender que é necessário. Tipo, Revolução Francesa, foi uma parada dessa aí. Eu ia pegar esse gancho maravilhoso, porque as revoluções, elas vêm das inquietações, né, sociais. Então, se não pegar fogo no parquinho, não tem muito revolução, né? Então, a Zael acabou de dar esse exemplo da Revolução Francesa, entre outros. Mas 2 pontos que me atravessaram aqui, escutando vocês falarem sobre diversidade e inclusão, é que eu vejo muitas pessoas procurando oportunidades, faltando a escolha, né, profissional de vagas, pesquisando muito, né, as políticas de diversidade e inclusão das empresas. Então, isso também é um fator crítico no processo decisório de busca por oportunidades por parte, né, dos colaboradores. Isso é um ponto que, ao meu ver, também é revolucionário, já começa aí também um pouco da revolução. E também falando em revolução, as vagas, né, afirmativas, que a gente começa a vir uma onda aí das vagas afirmativas por parte aí das estratégias de recursos humanos. Então, também outro ponto também que me atravessou aqui. E agora, pensando um pouco nessa pauta, né, do Setembro Amarelo, Luana, você consegue agora pensar um pouco com a gente, cruzando essa pauta, né, do suicídio com a saúde mental? A gente sabe que isso ganha uma outra vestimenta, né, uma outra roupa quando a gente pensa aí na mulher negra. Então, eu não poderia fazer essa pergunta para a Sayonara, preciso aproveitar aqui esse lugar de fala. Como que esse tema chega para você e para as mulheres, enfim, nos seus atendimentos e na sua prática aí de consultório? Perfeito. E quando você falou isso, eu lembrei muito, numa das especializações que eu fiz, que foi sobre psicologia do trabalho, e meu estudo foi sobre a presença de mulheres negras no mercado de trabalho. E a minha professora orientadora, ela olhou para mim e fez assim, é sobre você, essa pesquisa? Eu disse, é sobre mim. E você pegou o gancho. Sobre mim mesmo, sobre mim e sobre outras pessoas, enfim, que passam pelas mesmas dificuldades. E assim, em alguns pontos, por incrível que pareça, eu também me sinto privilegiada, porque tive pais também. Minha mãe terminou o ensino fundamental, meu pai é economista, mas foi bolsista. Minha avó era costureira, fazia flor de crochê para vender, para sustentar 3 filhos, viúva, tudo mais. Então, assim, cada geração de que ela vem quebrando, a gente espera que ela venha quebrar algum desafio da geração anterior. Então, eu vi, digamos, o desafio de ser mulher negra, nordestina, que é outro contexto social também,
E em alguns momentos me senti privilegiada por ter uma família que é uma grande rede de apoio e que às vezes até essa instância não existe, né? Então assim, esse ciclo familiar que a gente sabe que é fundamental, a psicologia sempre prega muito essa ideia da família saudável, não é saudável fisicamente, mas saudável na relação, no diálogo, no fortalecimento. A gente sabe que pode ser amor e dor. Então, esses dois contextos. Então, assim, enquanto mulher negra, em algumas situações, principalmente de trabalho, eu claramente estava na minha frente de que se eu tivesse outra cor de pele, ou se eu tivesse outro cabelo, seria diferente. A oportunidade seria diferente. E aí eu tenho um exemplo que eu sempre digo nas palestras, quando alguém cita essa questão, que foi uma seleção que eu fiz, eu tinha esse cabelo, só não tinha os cachinhos dourados, né? Estava na cor original, que é castanho. E aí a pessoa fez assim, fui chamada para entrevista, fiz a entrevista, aí, a próxima etapa vai ser tal dia. Nesse dia, e isso é fala literal, tá? Nesse dia, venha com o cabelo mais arrumado. Aí eu, ok, né? Aí reforcei o gel, porque vai que estava com frizz, eu não estava vendo, né? Tem uns cabelinhos pessoas. Bom, reforcei o gel, mantive o coque alto, assim, fui para a seleção. Aí era outra etapa, fiz a etapa, passei na etapa e o reforço de novo. Na próxima etapa vai ser a etapa X. Se puder vir com o cabelo arrumadinho e tal, a gente agradece. Aí, de novo, essa história. Aí comentei com minha mãe e na hora ela fez assim, será que é para alisar o cabelo? Eu disse, eu vou fazer um teste. Vou dar uma escova, né? Não vou alisar mesmo com química, vou dar uma escova para ver. E aí eu fiz esse teste teste social. E aí fiz a etapa, passei, né, em mais uma etapa e não veio comentário na próxima etapa. Aí eu disse, opa, resposta foi dada. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas é coisa da sua cabeça, foi da sua imaginação, porque, enfim, seu contexto já é sofrido e você olha tudo com essa ótica. Não é. Nesse caso, não foi. Né? Então, confirma, no meu caso, que por coincidência, tempos depois, foi o meu campo de pesquisa, justamente mulheres negras, mas, de certa forma, confirma que ainda existe, como a gente diz, é velado, no comentário, é numa piadinha, acontece, mas eu tenho uma frase da Viola Davis que ela diz que, às vezes, o que falta na vida da mulher negra é oportunidade, e eu amo essa frase. E o que eu faço é, quando chega uma oportunidade para mim, que hoje tem lugares que eu piso, que eu faço, foram oportunidades que foram se somando a outras que me fizeram chegar até aqui, né? Que na minha cabeça, sei lá, não imaginei, não é não. Eu saí no carnaval com a tatuagem de vocês, estou aqui falando junto com vocês, né? Então, assim, tem contextos que chegam e falam assim, poxa, não chegou em vão. Foi muita luta, mas ao mesmo tempo, quando eu chego, eu faço, rapaz, eu vou abrir porta, escancarar, dar murro e pontapé para ver quem vai mais atrás de mim. Eu sou pequenininha, né? Não falei na minha audiodescrição, mas eu tenho menos de 1,5 m. Mas eu digo que, assim, de certa forma, a gente vai abrindo esses caminhos. Então, assim, é um desafio. Entendo que nem todo mundo vai ter algumas oportunidades que eu tive, ou talvez até minha visão de vida, o autoconhecimento que eu tive, porque são oportunidades também. Eu tive a oportunidade de ter uma educação boa, de ter uma família que acolhe. E aí, o que é que eu posso fazer para pessoas que talvez não tenham isso, não tiveram isso, para que elas tenham algumas oportunidades também, sabe? Então, assim, eu sei que em alguns momentos é privilégio, em outros é sofrido mesmo. Alguns comentários você fala assim, mentira que eu estou ouvindo isso, é sério. Mas já está 2000 lá vai do ano e ainda vem comentário assim. Né? Mas, assim, aí cada vez mais confirma que a cor ela é a barreira. Para algumas pessoas é barreira, para outras pessoas é oportunidade de aprender com a nova história, de aprender com a diversidade, de entender com a visão de mundo do outro. Mas, assim, desafios, conquistas, lutas e batalhas diárias. Né? Então, saúde mental mexe, porque escolhi psicologia depois de tentar biomedicina, eu adorava laboratório, me via fazendo genética, mas escolhi psicologia, que é um curso que a gente aprende muito sobre a gente, sobre o ser humano. Mas nem todo mundo vai ter oportunidade. Né? Da minha família, só eu que estudei em universidade pública, eu estudei na Federal aqui de Pernambuco. Então, de certa forma, assim, são conquistas que, poxa, eu preciso levar mais gente junto comigo, porque nem todo mundo vai ter essa chance. Eu estou lutando com guerras e batalhas que outras pessoas não sabem nem imaginam o que é isso, porque tem um contexto de comer, tem um contexto de ter uma moradia, de ter saúde, que está lá atrás, eu já conquistei isso. Eu estou avançando em outros pontos.
né? Então, não tem como negar. Então, sempre quando se fala do negro ou da mulher, quando as pessoas dizem é mimimi, é porque não está em contato com a diversidade real. Porque se você parar para conversar com qualquer mulher, vai ter um desafio que é de mulher. Se parar para conversar com uma pessoa negra, vai ter um desafio que é só dela. Então, se a gente não está em contato com essas verdades, a gente não aprende e não muda essa mentalidade, né? Então, não sei se eu respondi diretamente, mas lembrei desse contexto e eu não podia deixar de falar. Total, inclusive, parabéns, Luana. Acho muito foda quando uma mulher ela entende tudo que ela passou e busca melhorar a vida das próximas pessoas, as pessoas que estão próximas, as que estão por vir também. Acho que uma das metas da gente no mundo é isso, né? Melhorar ele para as pessoas que estão ao nosso redor e quem está vindo também. Pegando só um pouquinho do gancho do que vocês falaram, né? Isaías trouxe ou de controlar a mente, assim, as empresas, tem muito a ver com esse tal do fit cultural que eles, hoje em dia, né, tipo, as pessoas tudo assim, tem um fit... Nas seleções hoje, pegando essas plataformas que uma inteligência artificial analisa as respostas, tipo, sempre tem as perguntas de fit cultural, e tem coisas que é tipo assim, pô, para mim é tão óbvio, mas você não condiz com a empresa. Como não, sabe? Tipo, você fica... Então, acho que tem muito disso mesmo, assim, do controle hoje, principalmente com a internet e tudo, esse controle da mente da gente, a gente tem que estar muito atenta, muito ligada para não deixar se levar, né? Mas aqui, antes da gente seguir, é importante a gente lembrar, né, que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho ou sozinha. Falar é um ato de cuidado e pedir ajuda pode salvar vidas. Então, se você que está assistindo aqui agora ao vivo, ou você que vai assistir a gravação, estiver passando por um momento difícil, não hesite em procurar apoio. O Centro de Valorização da Vida, ele atende gratuitamente pelo número 188, 24 horas por dia. Então, peça ajuda. Bom, é isso aí. Falar dos canais sempre é importante. Meninas, inclusive, se tiverem outros canais que quiserem, enfim, partilhar aqui, a partir do ponto de vista de vocês, né, especializado, profissional, se quiserem dividir outros canais de suporte e de apoio à vida, fiquem à vontade. Agora a gente vai encaminhando nesses 15 minutos finais para o encerramento, para as perguntas aqui do chat, da audiência. Foi feita uma pergunta em relação à religiosidade, como que ela impacta nesse processo, eu não sei especificamente qual altura foi feita essa pergunta, acho que mais no iniciozinho lá da nossa conversa, acho que quando a gente estava falando ali da diferença, né, do suicídio feminino, do suicídio masculino, se tem algum impacto da religião nesse recorte aí de gênero. Tá. A questão da religião, acho que respondendo, nós temos várias formas, na verdade, de estar olhando sobre isso, né? Quando as pesquisas mostram, por exemplo, na verdade, dentro da psicologia positiva, a gente sabe que a questão da espiritualidade, não da religião em si, ela pode ser um fator até protetor quanto a questão de você atentar contra a própria vida. E existem pesquisas que colocam a questão da participação em comunidades ser um fator protetor. Então, geralmente, grupos religiosos que têm uma questão de comunidade, você tem ali uma rede de apoio que pode ser bem interessante. Mas a religião ela tem um contraponto muito importante, né, que é a culpa. Né? Então, você tem culpa do prazer, culpa de existir, culpa de ser quem você é, culpa dos seus pensamentos, culpa das suas escolhas. Então, a religião também ela é um sistema de crenças. Né? A espiritualidade ela é uma experiência. Nem toda religião você vai ter uma experiência espiritual. Pode ser que você, dentro da sua religião, tenha experiências espirituais. Então, assim, você pode não ter religião nenhuma e ter milhares de experiências espirituais. Mas a gente observa que quando nós temos alguma crença que seja, eu não gosto da qualidade, a crença, né, mas é só para a gente ilustrar aqui, uma crença positiva, isso pode vir a fazer você interpretar a vida de uma maneira diferente, né? Porque a gente às vezes tem uma crença de que quem se suicida é o ateu, não é, tá, gente? Até porque, de 2016 até 2023, o número de suicídio de padres no Brasil está absurdo, né? Os dados últimos
que foram confirmados aí, foi de 40, mas suspeita-se que são mais, né, então, se você for olhar, vários padres por ano dentro da igreja, da própria igreja, né, religião não é uma coisa que a gente pode olhar de uma forma isolada como algo que seja a solução. Está muito mais numa pauta de crença sobre o que é a vida, o que é estar aqui, e a questão do sentido da existência. O ser humano, dentro da filosofia, a gente vai identificar que a busca de sentido, né, aí nós temos alguns filósofos, nós temos também até mesmo médicos, né, que trazem a questão do sentido como sendo uma forma da gente estar encontrando isso através de nós mesmos, né, eu buscar o sentido para que eu possa identificar que a vida vale a pena, né, então, dentro da religião, você pode vir a encontrar um ponto de acolhimento, não só de uma ideia, de uma crença, mas também de um contexto social de comunidade. E isso pode vir a se tornar protetor. Mas, em contrapartida, a gente também observa situações muito severas de saúde mental dentro das religiões. Né, porque a religião que segrega, religião que te oprime, religião que não te aceita, que diz que tudo que você está fazendo está errado, que você vai queimar no fogo do inferno, ela é uma religião que vai te adoecer. Isso é inevitável, tanto é que quem trabalha em clínica sabe que a gente tem que olhar isso com um viés muito cauteloso, porque crença é algo que é muito individual. Mas é claro, se você faz parte de uma comunidade, isso pode ser protetor. Então, se você também tem crenças positivas, porque dentro da questão do suicídio, nós temos um fator principal que nós chamamos de desesperança, ou seja, ausência de esperança. Minha visão de futuro, ela é distorcida, ela é pesada, ela é negativa, ela é doída. E aí eu começo ali a questionar a existência. Eu vou para uma questão existencial. Né? Então a gente vai vendo que, inclusive, né, tem filósofos que falam que o suicídio é o único problema filosófico a ser resolvido, porque é o problema da existência, né, do não querer existir. Então a religião, ela pode ser um protetor, mas a gente também tem que olhar que não é como se fosse assim, ok, é uma coisa, mas a pessoa ela tem que ter outras coisas, é um dos elementos. Por isso que muitas pessoas falam, é falta de Deus, depressão, né? Porque acredita-se que toda doença da alma se cura através de coisas da alma, né? E a gente vai descobrir que não funciona assim, né? E se não fosse assim, não tinha padre se matando vários por ano. Só aqui no Brasil, porque não coloquei dado mundial, porque senão a gente vai sentar aqui e falar, então. Parar aqui, porque se até eles, né, que estão, né, que a religião, ela vem de uma palavrinha muito bonita, que o significado dela é religar você a algo. Né? Era como se fosse o meio de campo aqui, né? Espiritualidade, você já não tem a necessidade de ter algo ali que te religa, você faz essa conexão. Então, assim, eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta, né? Faz parte de proteger um pouco, mas não é tudo. Sim, super respondeu. E quando a gente fala em não qualificar as crenças, alugou vários triplexes aqui na minha cabeça, abriu várias janelas aqui enfim, que dá sempre para complexificar, né? Tem outra pergunta aqui no chat, agora relacionado a suicídio cometido por homens, se tem algo que explique, algum fator que explique essa preponderância, né, como a gente falou lá no início. Enfim, se vocês puderem responder, foi a pergunta da Flávia. Luana, quer responder agora? Eu não sei se no momento da pergunta pode ser que a gente tenha respondido, mas só para fechar o conhecimento, acho que Zaya falou muito bem na questão do impulso, essa questão de energia mesmo, talvez contextos físicos, biológicos, que interfiram nessa preponderância, digamos assim, mas eu vejo muito no contexto social mesmo do provedor. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, né, das principais causas, ou de tendência, vamos considerar assim, depressão e ansiedade, com certeza tem um contexto financeiro, queda na relação de poder, talvez a mulher que passou a ganhar mais, ou passou a exercer uma atividade de poder, e esse homem
está num status menor. Então, esse contexto social certamente vai estar entre os principais fatores, poder e financeiro. Acho que financeiro ainda vem em cima, que é a ideia do ser provedor. Se ele perde essa função para o que socialmente ele nasceu para ser, é como se perdesse essa identidade de o que é que eu vim. Né? Perdi a função, perdi a funcionalidade nisso tudo. Então, acredito que seja por esse viés. Que é um papel social somado a um papel de gênero dentro de uma estrutura patriarcal, né? Então, a gente vai complexificando as questões. Flávia que agradeceu. Obrigada, Luana. Agora, uma pergunta minha, a gente tem 5 minutinhos ainda. Posso completar rapidinho, só rapidinho, certeza. A questão do masculino, porque tem tudo isso, e tem um fator da construção desse masculino, socialmente falando, que é o masculino que não sente. Então, assim, são os homens que eles não conseguem nem nomear os sentimentos, emoções, não conseguem dar nome, estou com raiva, estou com inveja. Homem, quando está triste, ele sente raiva, né? Então, ele mistura as emoções de uma forma muito importante. É uma sociedade que estipulou que se o homem chora, ele é homossexual. Então, a gente vive no embotamento, eles vivem no embotamento emocional. Além de ter essa carga de que alguém lá atrás falou assim, você vai ser o provedor. Só porque lá os antepassados, o cara saía para caçar, para pegar a caça lá, porque primeiro que ele tem a visão focal, então ele atirava no coelho mais rápido, que nós mulheres ia ficar, ai, que coelho fofo, não, ai, perdi, né, porque a gente ia atacar no coelho, ia querer pegar a onça, ia dar tudo errado, porque a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, o homem não, vou caçar, pega lá, e a gente ficava cuidando da cria, plantando batata, aí disseram que o cara ia ser provedor, e até hoje está essa história aí. E aí a gente entra numa sociedade de sobrecarga, que esse masculino se definiu através desses papéis de violência, sobrecarga, a mulher como objeto de uso sexual para procriar, enfim. E aí a gente está nessa sociedade até hoje, e ninguém quer questionar porque botaram religião no meio. E está todo mundo doente, se matando, e assim vai. Né? Então, assim, eu acho que eu queria... Isso é muito sério, né? Isso mesmo, Flávia. E se a gente fosse sentar para conversar... eu falo assim, tem coisas que a gente fosse sentar para colocar, filosoficamente falando, cientificamente falando, não sei, a sociedade não sei se ela está preparada para lidar com isso, ela está lidando com mortes em série, de suicídios, etc., violências contra a mulher, mas ninguém para questionar esse sofrimento também aí deles, né? É isso. Carol, antes de tu fazer tua pergunta, eu queria só trazer um pensamento que veio, porque tem tudo a ver com o que ela está falando. E eu discutindo assim, até ver na minha mente se será que a violência contra a mulher, por mais que muitas pesquisas aparentam que tem diminuído em alguns pontos, aumentado em outros, tudo, e também mostra que a maioria das casas, a pessoa chefe, né, o chefe da casa não é um homem, são as mulheres. Então, acho que talvez até essa violência contra a mulher, que por mais que a gente fale, ela continua alta, ela continua marcando todo dia que você assistir jornal, vai estar lá casos de feminicídio, de tentativas de feminicídio, muito da mulher está tendo muita autonomia, muita independência, e ela ter esse papel, né, de ser a líder da família em muitas situações. Acho que isso passou pela minha cabeça, pode ser um dos fatores. A pergunta, gente, que eu ia fazer, acho que ainda dá um pouquinho de tempo, era em relação, voltando lá ao início, ao mercado de trabalho, né, ao contexto brasileiro, eu estava muito intrigada com essa coisa da informalidade, né, porque a gente sabe que é muito preponderante aqui no Brasil, é um dos países que mais tem os índices de trabalho informal, então queria que a gente tentasse explorar aqui muito rapidamente para fechar a relação entre o trabalho informal e a saúde mental, né, quando a gente considera e coloca nessa balança, por exemplo, a ausência de benefício, né, quando a gente coloca na balança a imprevisibilidade, né, da renda, como que a gente lida com essas inseguranças todas? Eu vou muito da linha do empreender mesmo. O número hoje de pessoas PJ, como a gente diz, né? Tem até o termo que estão usando agora da pejotização, porque tudo é PJ, as coisas deixaram de ser CLT para ser PJ. Sempre vai ter o ônus e o bônus, que é a ideia de flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, garantia de trabalho zero. E eu digo que já empreendi por um tempo, e eu digo que a instabilidade emocional é gigante, porque você não sabe nem como é amanhã, é como é o dia. Por exemplo, né, eu vou considerar a psicologia, né, Zayo? Então, se 3 pacientes que se tinha
que não vão querer mais, vão dar uma pausa na terapia. É um treinamento que estava previsto para outras empresas, X projetos, a gente vai ter que dar uma pausa. Isso eu estou trazendo para o contexto da gente profissional, mas quando a gente vem para o empreender, é muita instabilidade. E veja, instabilidade é insegurança, é quebra de confiança, emocionalmente a gente não fica volátil, a gente vira a famosa esponja. Tudo que vai acontecendo a gente vai sentindo, nem sempre sentir de forma consciente, mas o corpo está ali entregando. É uma pressão que aumenta, é uma dor de cabeça que chega, é uma menstruação que atrasa, é uma menstruação que chega antes. O contexto físico ele desarranja, né? Então, eu acho que o número de empreendedoras é muito maior que de empreendedores. E se a gente vê, às vezes, uns empreendedores, eles já são donos, porque homem se junta com homem, faz uma empresa rapidinho. Mulher, para se juntar com outro para fazer empresa, às vezes não acontece com tanta facilidade. É muito mais individualista. Né? Então, e não tô falando de mulher, não, porque eu sou mulher e já empreendi, estou no mesmo balaio, tá? Mas essa é a ideia de que o empreender, naturalmente, ele já é instável, e para a mulher isso é potencializado porque ela não tem garantia. Às vezes, é a única opção de trabalho que ela tem. Ou é empreender, ou não é nada. Então, o tempo que um filho está na escola, o tempo que está cuidando de um pai idoso, está ali fazendo crochê, está fazendo comida para vender para fora, às vezes é o formato possível. Não é o ideal, mas às vezes é a possibilidade dentro das impossibilidades. Eu, assim, só fazendo uma complementação, né, o que eu observo da questão da informalidade e do autônomo em si, acho que tudo é cenário, né, eu acho que a gente tem uma precarização de determinados segmentos, né, o qual a pessoa trabalha 10, 12 horas por dia, né, para ter uma remuneração mínima, e nós temos o autônomo que resolve abrir uma lanchonete, vender salgado, fazer bolo, doce, tira aí uns 5, 6 mil reais por mês, 8 mil, aí ela consegue pagar uma previdência, ela consegue pagar um plano de saúde, ela consegue se organizar financeiramente, porque ela sabe que vai ter mês que vai ter menos demanda, então ela já guarda R$ 1.000 ali todo mês para ter esse momento. Então, assim, a gente é muito diferente de um, por exemplo, um entregador de fast food, né? Então a gente tem o Uber Eats, por exemplo. Mas isso é uma questão global, mundial, né? Quando o brasileiro ele vai migrar, ele vai para outros países, ele sempre vai fazer a entrada dele no mercado de trabalho por trabalhos precários, que são para nós aqui no Brasil precários. Mas se a pessoa trabalhar de uma forma lá, de uma média de 8 a 9 horas por dia, ela vai ter um salário X que ela consegue ter uma vida muito boa. Porque um dos motivos do Brasil ele ser considerado um país que está em desenvolvimento é porque o nosso índice de desenvolvimento ele é menor. Então eu preciso trabalhar demais para fazer mais dinheiro para ter o mínimo. Em países desenvolvidos, você trabalha e já tem um mínimo, e esse mínimo cobre uma boa moradia, uma alimentação razoável, cobre até um lazer, cobre alguma coisa. Aqui no Brasil, não. No nosso mínimo, ele não cobre isso. E tem trabalhos precários que não dão nem o mínimo. Existem concursos públicos que foram desqualificados da própria pauta de editais, que não ofereciam um salário mínimo para um coveiro. Mas, gente, como é que a pessoa vai lá? Vai trabalhar com menos salário mínimo? Isso aí é até inconstitucional. Mas então a gente sabe que isso existe, porque a gente tem que sair desse lugar e achar que as pessoas gostam de pagar bem. As pessoas não gostam de pagar bem, gente. Ninguém quer pagar bem, a galera quer botar preço no seu serviço. E, ao mesmo tempo, elas não fazem o que você faz, nem se você for CLT. Né? Ninguém quer te pagar bem. Existe lei, se não existir lei, você vai ganhar R$ 10, tá? Se não existir lei, você vai ganhar 10 conto. Você vai, nossa, você vai falar, ai, que legal, tô ganhando 10. Se não existir lei, você trabalha grátis. Tanto é que hoje ainda a gente tem muito trabalho escravo no Brasil e no mundo. Trabalha por comida. Colchão no chão cheio de morcego. Então a gente também tem que olhar que é uma questão humana, coisa da ganância, do poder, e a precarização do trabalho. Precarização do trabalho não combina com saúde mental. Se eu não como direito, ter uma alimentação horrível, como só junk food, porque é barato, coxinha com Gatorade, com Guaraviton é barato, coisa assim, e eu durmo mal, fico 3 horas
Como é que a pessoa tem saúde mental? Ela não consegue nem sentir que ela está viva. Então, eu não sei, a pessoa ela já está ali, né? Ela está só existindo, né? Então, não tem. E aí a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, você vai ver lá a base da pirâmide é o quê? É o básico, né? Um teto, uma comida, nananã. Aí depois você vai para outras etapas de realizações, etc. Uma galera aqui que não tem isso aqui, não. Tem gente que trabalha em supermercado, que só trabalha em supermercado para poder comer. Aí leva uma marmita escondida para levar comida para os filhos, para levar em casa. Porque ganha um salário mínimo. Então, assim, acho que a precarização do trabalho, do autônomo, vai depender das categorias, né? A pejotização, como a colega falou, que é para realmente tirar benefícios, é o modelo americano da relação de trabalho, né, que tenta se implementar e que adoece tanto o americano quanto qualquer outro ser humano, né? O americano, ele é um povo que está muito doente, é a maior obesidade do mundo, índice de depressão elevado, gente, não é à toa, né? Então, assim, eu acho que não sei se respondeu a sua pergunta, Carol, né? Sim, com certeza, Zayon. E outro dia eu vi uma frase que ficou na minha cabeça num outro contexto, tá? Contexto de guerra e tudo, mas que também, enfim, pessoas passam fome, crianças especificamente, mas que falava, quem tem fome, né, quem não come, não sonha. E essa frase ficou em mim ecoando o dia inteiro, porque estava num contexto, né, infantil, crianças, né, não vão conseguir nem pensar em brincar, que é o verbo que a gente deveria conjugar a vida inteira, né, de uma forma mais lúdica, mas é isso, quem não come, não sonha. Mas a gente está encaminhando agora para o final, vamos encaminhar agora para o final, Letícia. Como a Carol disse, estamos encaminhando para o final, já são 8h05 aqui, nosso horário chegou. Então, Zayo e Lu, quero agradecer muito a vocês por terem aceitado o convite em nome da Não é Não, por vocês estarem aqui com a gente. O papo foi incrível, eu aprendi bastante. Eu estou aqui com, como a Carol disse, vários triplexos abertos, assim, várias janelinhas abertas do que vocês trouxeram para a gente. E lembrando, né, a quem está aqui, quem vai assistir a gravação, toda a última semana do mês a gente Purpurina Não Tem Nada. Mês que vem a gente vai estar trazendo um tema bem legal sobre o Outubro Rosa também para trocar com vocês. É isso aí, Ledes. Foi uma alegria estar com vocês aqui todas hoje, falando sobre um assunto que é tão importante, para gerar reflexão, que é uma das intenções aqui, um dos objetivos da nossa roda de diálogo. Fica aqui a nossa contribuição para tentar trazer informação sobre assuntos sérios, com convidadas que ajudam a gente a pensar de novas formas, sobre temas que atravessam a gente, não é de hoje, né? Ficou muito claro aqui que a gente recorreu até a caça hoje falando, né? Então, a gente sabe que não é algo da nossa sociedade moderna, falando até dos neandertais. Então, super obrigada às convidadas por terem aceito aqui o nosso convite, terem dedicado o tempo de vocês para estarem com a gente aqui conosco hoje. E também para você que se inscreveu, que participou, que interagiu com a gente ao longo da sessão, para você que vai assistir depois essa gravação no YouTube, no nosso canal. Finalizo lembrando de seguir as redes, né, da Não é Não. O Instagram é @nomenão_, né, o nosso perfil oficial. No LinkedIn também, vocês encontram a gente por lá, é só buscar Não é Não, para ficar de olho nas postagens, saberem as datas, os temas dos próximos encontros. Meninas, fiquem à vontade, se vocês quiserem falar algo mais, mencionar projetos de vocês, esse espaço final aqui é de vocês. E, para eu terminar, agradecer a Letícia aqui também por moderar mais um encontro comigo, pela parceria de muitos carnavais, literalmente. Vou falando, então, seguindo a ordem alfabética, né, Zé? Queria agradecer mais uma vez a conversa, como eu sempre digo, é um momento de troca, nunca é uma linha de mão única, é de mão dupla, e agradeço mais. Eu lembrei, acho que o Carol que falou dos lugares para se procurar psicoterapia, né, além da própria CVV, indica geralmente as faculdades que têm o curso de psicologia, geralmente tem as clínicas e escolas, às vezes ou um valor gratuito, ou valor bem mais baixo, um valor social, então fica a indicação para
das regiões, né? Eu sei que vai ter gente aqui do Brasil todo assistindo. Então, as faculdades, as universidades que têm curso de psicologia, tem a clínica escola, então vocês podem procurar aí do estado de vocês. Meu Instagram é Luana Alves Psi, quem quiser continuar a conversa, porque se deixar a gente vai até, né, puxa um cafezinho, um caldinho de feijão aqui, a gente segue a conversa. Mas agradeço demais. E eu tenho um grupo de mulheres, o nome do meu grupo de mulheres é Grupo Mulher Girassol, é um grupo no WhatsApp. Então, quem tiver interesse em participar, eu sempre tenho alguns desafios, algumas reflexões. Não é grupo só de bom dia, é grupo de mensagens. A gente aprende muito com outras mulheres. Hoje a gente tem mais de 60 fazendo parte do grupo. A gente já teve encontro presencial aqui em Recife. Eu sei que Carol está mais longe, mas no dia que vier, quem sabe a gente faz. Isael também. Quem sabe a gente faz um encontro aqui presencial, a gente vai. Mas agradeço demais e sigam aí nas redes para a gente conversar. E obrigada mais uma vez. Bem, gente, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade, eu acho que é um espaço de conversa que eu gosto muito dessa troca, né, eu acho muito bom, porque eu acho que aguça a nossa inteligência, né, eu acho que troca é isso, né, então, é aquela coisa assim, da gente estar aberto, né, para estar ouvindo e aprendendo, né, com cada fala, com cada compreensão, né, sobre, não só sobre o tema, mas sobre várias outras coisas. Eu acho que isso que é trocar, isso que vale a pena, né. Eu trabalho com psicoterapia clínica, basicamente, dou algumas palestras, principalmente na área de saúde mental, né, eu tenho um canal do YouTube, Zaunara Gomes Oficial, tenho as redes sociais, na verdade eu comecei com o YouTube, como é que é? Quando tudo era mato, né, mas hoje em dia eu não estou movimentando tanto as minhas redes, porque eu tenho realmente trabalhado além, né, porque não é porque eu preciso só, mas é porque eu também gosto bastante, as oportunidades, como a colega até falou, ela não perde muito oportunidade, eu gosto, né, e eu tenho até que dar limite a isso, eu estou dando limite, né, não, tem gente, se deixar, que delícia, vamos trabalhar no sábado, vamos, aí eu parei com isso, eu estava no sábado, então não, chega. Então a gente realmente aproveita esse momento, né? Eu vou a Recife a hora que você falar, porque é um lugar maravilhoso, lindamente eu vou. Vem, não, vamos para o Recife, porque é lindo. Gente, não sei se vocês não conhecem, vão, porque é lindo. Olinda é maravilhoso, é lindo, as pessoas são lindas, a comida é boa, tudo bom. A história é boa demais, a história, na verdade, a história do Brasil começou em Pernambuco, gente. Lá vai eu falar da sua cidade. Eu estou adorando, pode falar, certo? Do nosso país. Foi de gente, a história do Brasil começou ali, gente. Todo mundo tem que ir lá. Não pode deixar de ir, não. Rio de Janeiro, é lindo Rio de Janeiro. Mas tem que ir lá em Pernambuco, cara. Tem que ir em Recife. Porque é ali que com boa parte do que a gente conhece tá. Mas, enfim, agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, nessa troca. Foi muito legal. As perguntas, né, da Flávia, dos meninos aqui. Agradeço a participação delas também, né? E é isso, gente. Muito bom estar com vocês. Ótimo, gente. Agradeço também as meninas que estiveram presentes aqui, o pessoal que vai assistir depois, a Carol, a parceria de sempre aqui, principalmente em Purpurina. E falou do meu país, Pernambuco, a gente fica radiante, né, Luana? Falou de Pernambuco, a gente já tá... Eu só não usei a camisa de Pernambuco, porque ia usada não, foi quase. Boa. Gente, boa noite. Ótimo descanso para vocês. Muito obrigada. A gravação vai subir no YouTube, a gente avisa para vocês também, para vocês poderem assistir, compartilhar, fiquem à vontade. Então, um beijo para cada uma. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Um cheiro.